Então tá lá. Então, pessoal, bom dia a todos. Começamos a gravação da aula de hoje. Nessa aula nós vamos ver mais dois problemas envolvendo construção de soluções em coordenadas retangulares, coordenadas cartesianas. Mas antes de estudarmos o primeiro exemplo, vamos relembrar rapidamente o resultado visto nas aulas anteriores para o guia retangular. Então, em comunicações, o modo mais importante, o modo mais utilizado, não é o único, mas é o mais utilizado com certeza, é o modo fundamental, aquele que possui a menor frequência de corte, e assumindo essa maior dimensão A na direção X, esse modo é o TE10. E olha que coisa, e é um modo TE em relação a Z. Foi desse jeito que construímos as soluções, né, para os modos dentro desse guia TE e TM em relação à direção Z, que por acaso é a direção de propagação. É a maneira usual de definir os modos, na maioria dos livros texto. E repare uma coisa, esse modo em particular, ele só possui uma componente vetorial de campo elétrico, na direção Y. Ele não tem componente na direção Z, porque, afinal de contas, ele é TE em relação a Z. E, como o alto valor KY para esse modo é zero, acaba que ele também não tem componente X, ele só tem componente Y. E nem por isso ele deixa de atender as condições de contorno. Ele é um modo, satisfaz todas as condições de contorno, uma solução da equação de onda dentro desse guia de onda, e está aí uma animação ilustrando a propagação desse modo na direção Z. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque no problema que a gente vai resolver hoje, continua sendo um guia retangular, como está indicado aqui na figura, só que eu vou colocar, eu vou fazer o que o pessoal chama de carregamento dielétrico. Ou seja, no interior desse guia eu vou ter dois meios distintos, ambos lineares, homogêneos, isotrópicos, mas distintos. Na figura que eu vou resolver, na geometria que eu vou resolver, existe essa interface num plano y constante, no plano y igual a d de dado. Tá? Nesta figura e no livro do Harrington, a interface é num plano x constante. Então, assim, você tem um problema parecido resolvido de duas maneiras diferentes. No problema que eu vou resolver, repare, você tem essa interface separando o meio 1 do meio 2. O meio 1 vai de y igual a 0 até y igual a d de dado, e o meio 2 de y igual a d até y igual a b de bola. E nessa interface que separa um meio dielétrico do outro, nós vamos aplicar, né? O campo, a solução tem que atender às condições de contorno. Uma pergunta: quais são as condições de contorno nessa interface entre os dois meios dielétricos? É uma pergunta. Ninguém sabe? Componente tangencial do campo elétrico contínuo. E além do campo elétrico? Magnético também. Do magnético também, exatamente. Então, as componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético, elas têm que ser contínuas através dessa interface. Ou seja, a componente tangencial um titiquinho para baixo tem que ter o mesmo valor dessa componente um titiquinho para cima, apesar dos meios serem diferentes. Tá? Nesse nosso problema, na nossa geometria, essas componentes tangenciais são aquelas duas que não são normais. Então, repare, a normal, a interface, é a direção y. Consequentemente, as componentes tangenciais são as componentes x e z. E aí vem o nosso problema. Se eu continuar utilizando soluções TE e TM em relação a Z, como eu fiz no guia sem carregamento,
Repare, uma dessas componentes tangenciais, ou a EZ ou a HZ, já vão ser nulas de cara, dependendo se o modo é TE ou TM. Se você der o azar da outra componente, né, porque a outra componente é a X, também ser zero, como aconteceu no nosso modo TE10 do guia retangular, a única componente, seja ela do campo elétrico ou do campo magnético, que vai ficar, vai ser a normal. E a condição de contorno não é imposta sobre essa componente normal. Então, se isso acontecer, esse modo, você não vai conseguir atender a todas as condições de contorno apenas com esse modo. E, se você tentar resolver o problema usando soluções TE e TM em relação a Z, você vai ver que para assegurar que nenhuma solução vai ficar para trás, você tem que usar modos combinados. Ou seja, uma combinação de TE com TM em relação a Z, simultaneamente. Consequentemente, o problema não é difícil, mas ele começa a ficar grande. Muitas variáveis, as equações começam a ficar compridas, a chance de errar aumenta. Então, olha só que interessante. Neste caso particular, tá? Nós podemos usar soluções TE e TM em relação a Y. Ah, mas o modo vai propagar na direção Z. Não tem importância. Você pode usar TE e TM em relação a X, a Y, a Z. Depende, da conveniência. Nesse caso, se você escolher TE e TM em relação a Y, nessa figura seria TE e TM em relação a X. No que a gente vai resolver, se você escolher TE e TM em relação a Y, repare, de cara, ou o EY ou o HY vão ser nulos, dependendo se é TE ou TM. Mas essas componentes são normais. Então, vai sobrar pelo menos uma, e essa que sobrar, com certeza vai ser tangencial. Então, esta geometria indica que a escolha de modos TE e TM em relação a Y, ela vai ter sucesso no seguinte sentido, você vai conseguir, com uma solução puramente TEY ou puramente TMY, satisfazer a todas as condições de contorno. Ou seja, você vai voltar a resolver o seu problema geral, né, resolvendo dois problemas linearmente dependentes. Você vai ser obrigado a resolver o problema duas vezes, mas em cada uma dessas soluções com menos equações. E lembre-se, né, inclusive acho que tem um exercício da lista onde você vai ter que trabalhar com isso, um modo TE ou TM em relação a Y, nada mais é que combinações lineares entre soluções TE e TM em relação a Z, que a gente chama de modo híbrido. Tá? Então, por causa disso tudo, nós vamos resolver esse problema usando modos TE e TM em relação a Y. No Harrington, a geometria é um pouco diferente, ele usa modos TE e TM em relação a X. Então, esse blá, 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 depois no vídeo você dá um pause, né? É o que está escrito aqui, não vou repetir. Então, se fôssemos escolher soluções TE e TM em relação a Z, nós íamos ser obrigados a resolver os dois simultaneamente e na hora de montar as equações que relacionam o campo elétrico e o campo magnético com os potenciais, nós íamos ser obrigados a usar a combinação da solução TE com a solução TM. E para piorar, são dois meios distintos. Ou seja, nós íamos ter dois potenciais simultâneos no meio 1 e no meio 2, 4 potenciais. Usando TE e TM em relação a Y, ainda vamos ter dois potenciais, um para cada meio, mas pelo menos são só dois potenciais por modo. E isso facilita bastante a solução do problema. E é isso que a gente vai resolver no início dessa aula. Antes de começarmos a resolver este problema, alguma pergunta? Lembre-se, não tendo pergunta, eu continuo com a matéria, né? A hora de fazer as perguntas é durante a aula, e não durante a prova. Então, vamos lá. Algumas coisas que são gerais antes de particularizarmos para cada um
para cada uma dessas soluções. Então, pelos motivos já explicados, vai ser mais simples se escolhermos modos TE e TM em relação a Y. E, lógico, né? Um é independente, linearmente independente do outro. Aqui está a solução. Perdão. Então, vamos começar resolvendo para a solução TE em relação a Y. E aí vamos lembrar o seguinte, como é que a gente constrói uma solução TE? Vai fazer o potencial vetor magnético A nulo, enquanto que o potencial vetor elétrico F vai ter o seu potencial psi na direção Y, para ser uma solução TE em relação a Y. E se você fizer isso, vai ter aquela tabelinha que relaciona o campo eletromagnético com o potencial escalar psi. E se vocês derem uma olhada, essas relações são diferentes daquelas da solução TE-Z que a gente usou no problema anterior. Isso daqui é algo que você tem que ter, né? Você não vai, por exemplo, na hora de resolver o exercício da lista ou o problema na prova, você não vai deduzir isso em cima da hora. Você já vai ter isso guardadinho ali para ser utilizado, tá? Então, essa é a tabela que a gente vai usar. Nas próximas transparências, eu não copio, por causa do espaço, eu acabei não copiando essa tabela, ela só aparece aqui, ó, nesse slide. Então, se você estiver acompanhando com o PDF das notas de aula, deixa essa página em aberto. Eu não sei como é que você vai fazer isso, se você tiver duas telas. Porque o tempo todo eu vou falar, lá na tabela, repare, depende da derivada, não depende da derivada. Eu estou falando sobre isso daqui, ó. Vamos ter que ficar voltando, indo e voltando, indo e voltando. Guarda essas relações na cabeça, ou anota, ou abre uma outra tela com esse slide, essa transparência, tá? Bom, como são dois meios distintos, mesmo sendo a solução TEY separada da TMY, cada uma delas, como são dois meios distintos, vamos ter que ter dois potenciais, não tem jeito, tá? Então, o psi1 é o potencial escalar correspondente para a região 1 aqui embaixo e o 2 para a região aqui em cima. E, em princípio, não vai ser desse jeito, mas, em princípio, para começar, os autovalores não precisam ser os mesmos. Então, eu tenho aqui um kx para o meio 1, que eu chamei o kx1, e outro para o meio 2, kx2. Idem para o KY, um KY para o meio 1 e outro para o meio 2. E, consequentemente, um KZ para o meio 1 e um KZ para o meio 2. Aonde, para cada um desses meios, K ao quadrado é igual a KX ao quadrado mais KY ao quadrado mais KZ ao quadrado. Onde o K1, que é o ômega raiz de μ1 ε1, é para o meio 1, e o K2, que é o ômega raiz de μ2 ε2, é para o meio 2. Cada potencial tem a sua amplitude, A1, A2. A relação entre elas nós vamos determinar, mas uma delas vai ficar arbitrária, porque eu não sei qual é a fonte que vai gerar esse módulo lá dentro. Então, uma delas vai acabar ficando arbitrária no final. E esses termos entre colchetes é aquela notação que eu já tinha falado em umas aulas para trás. Eu não vou colocar aqui a combinação de seno e cosseno, porque senão as equações vão ficar muito grandes. Então, quando você enxergar isso, que está aqui, por exemplo, eu não estou dizendo que é ou seno ou cosseno. Estou dizendo que é uma combinação linear entre os dois, tanto para variação em x, como para variação em y, tanto no meio 1 como no meio 2. E, apesar dos modos serem TE e TM em relação a y, a propagação continua sendo na direção z. Propagação na direção z não impõe que você tenha que escolher TE e TM em relação a z. Quem impõe isso é a geometria do problema. Até aqui, alguma pergunta? Vamos começar a simplificar antes de aplicar, enfim, antes de continuar resolvendo o problema. Observe que nesta interface você vai ter que ter continuidade entre as componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético.
Ou seja, as componentes x e z desses campos um pouquinho para cima, para y igual a d mais epsilon, tem que ser igual a componente tangencial um pouquinho para baixo, ou seja, para d, y igual a d menos epsilon, onde o epsilon tende para zero, tá certo? Consequentemente, para haver essa continuidade, essas funções, aqui, ó, o EY, aqui, Y não, EX, EZ, HX e HZ tem que ser iguais de um lado e do outro dessa interface. Isso significa que essas exponenciais têm que ser iguais. Porque como é que você vai ter continuidade se, por exemplo, a solução de cima, no meio 2, propagar mais rápido do que a que está embaixo? Não pode. Então, essa condição de contorno ou de fronteira, né, as continuidades das componentes tangenciais, elas vão impor que essa variação exponencial seja a mesma nos dois meios, para qualquer coordenada z. Então, de antemão, percebendo isso, eu já vou aqui, ó, fazer uma simplificação importante. Eu já vou falar, ó, por causa da condição de fronteira, condição de contorno, o KZ1 tem que ser igual a KZ2. E, consequentemente, eu não vou chamar nem de KZ1, nem de KZ2. Eu vou chamar de KZ, K índice Z. E, consequentemente, quando eu substituir isso aqui em cima, ó, já que o KZ1 é igual ao KZ2, eu vou ter essa relação aqui, ó, K1 ao quadrado menos KX1 ao quadrado menos KY1 ao quadrado, tem que ser igual a K2 ao quadrado menos KX2 ao quadrado menos KY2 ao quadrado. É menos uma incógnita no meu problema. A constante de propagação K índice Z, ó, vai ser a mesma dentro do guia, independente do meio onde eu estou observando o campo. Não é só isso. Repare também, ó, que essas paredes laterais em x igual a 0 e x igual a A, ó, as paredes laterais metálicas em x igual a 0 e x igual a A, elas existem tanto para a solução no meio 1 como para a solução no meio 2. Os campos em relação a x igual a 0 e x igual a A, os campos vão ter as mesmas condições de contorno. As mesmas condições de contorno vão ser impostas ao campo. Consequentemente, o alto valor Kx para o meio 1 e para o meio 2 vai ser o mesmo. Porque as condições de contorno são as mesmas. Então, a gente vai obter o mesmo Kx, como a gente já tinha feito para o guia retangular antes. Então, observando isso de antemão, eu já reduzo ainda mais aqui, ó. Eu já percebo que o Kx1 e o Kx2 vão ser iguais. E, consequentemente, eu vou chamar isso de Kx. Então, não só o Kz é o mesmo para os dois meios, como o Kx também. E, consequentemente, eu amplio, né, eu estendo aquela última relação para isso daqui. Ó. Como o Kz ao quadrado mais Kx ao quadrado, essa soma vai ser a mesma para os dois meios, eu vou ter que K1 ao quadrado menos KY1 ao quadrado é igual a K2 ao quadrado menos KY2 ao quadrado. E aqui eu não posso reduzir mais. Porque, ó, repare, as outras duas condições de contorno, uma vai ser aqui embaixo, no plano Y igual a 0, que vai ser imposta ao campo do meio 1. Enquanto que a última, ó, em Y igual a B, vai ser imposta no outro meio. Então, o KY1 vai ser diferente do KY2. Eu não consigo reduzir mais do que isso. Tá? Mas de qualquer maneira, ó, já foi uma boa que a gente já resolvemos parte do problema relacionado a K índice Z e K índice X. Ficou só o KY1 e o KY2, que estão relacionados, embora sejam diferentes, mas pelo menos estão relacionados entre si por essa relação aqui em vermelho. Ó. Ou seja, se eu souber um deles, eu sei o outro. Um é dependente do outro. Tá? Então essa relação vai ser importante mais tarde. Até o momento, alguma pergunta?
Então, vamos agora resolver. Vamos começar pelas condições de contorno, ó, que são as mesmas tanto para a região 1 como para a região 2. São essas duas paredes supostamente condutoras elétricas perfeitas, tanto na região 1 como na região 2. E nestas paredes, começando pela parede em x igual a 0, as componentes tangenciais às paredes, não a interface entre os meios, né? Que nesse caso são as componentes EZ e EY, elas têm que ser nulas. O EY já é 0, porque a solução é TEY. Se você olhar na tabela, então faltou o EZ. Se você olhar naquela tabela da página anterior, os potenciais eles dependem da derivada, a componente Z do campo elétrico depende da derivada em relação à normal, que nesse caso é a normal à parede, a variável x. Então, esses potenciais, Ψ1 e Ψ2, tanto no meio 1 como no meio 2, eles têm que variar com cosseno de kx vezes x. Porque aí a derivada disso vai dar seno, e quando o x for igual a 0, já atende a condição de contorno que eu tenho que ter ali. Mais do que isso, se eu for para outra parede, de novo, a componente EZ tem que ser nula na outra parede. E, mais uma vez, ela é proporcional à derivada em relação a x. Só que agora a parede está em x igual a A. Consequentemente, seno de kx vezes A tem que ser 0. E como já tinha acontecido no guia retangular sem carregamento, esse alto valor kx tem que ser um múltiplo de π sobre A. E, em princípio, esse alto valor pode ser nulo, porque, em princípio, kx igual a 0 não vai me dar a solução trivial. Então, kx, em princípio, pode ser 0. E a gente define esse alto valor, né, com auxílio dessa variável, ou desse índice, melhor falando, m, onde o m pode ser 0, 1, 2, etc., até o infinito. Então, repare, com isso, eu não apenas resolvi a variação em relação a x, como já achei o alto valor kx para esses modos TE em relação a y. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? A próxima condição de contorno vai ser em y igual a 0. Mas repara, y igual a 0 está na região 1. Então essa condição de contorno não vale para os dois potenciais, Ψ1 e Ψ2. Vale só para o potencial Ψ1. E aqui embaixo, as componentes tangenciais EZ e EX, elas têm que ser nulas. Aí você vai na tabela do slide anterior e você vai perceber que tanto o EX como o EZ não dependem da derivada em relação a y. Agora, normal, ó, é na direção y. E elas não dependem da derivada em relação a y. Então, quem tem que ser 0 é a própria função y, do meio 1. Então, ó, essa função y do meio 1 tem que ser seno de ky1 vezes y. Porque assim, quando o y for igual a 0, a função vai ser nula, consequentemente o potencial Ψ1 vai ser nulo naquela parede e, consequentemente, o EZ e o EX vão ser nulos naquela parede. O mesmo ocorre cá em cima, mas não mais para Y1, porque cá em cima eu estou no meio 2. Então, a condição de contorno na parede em y igual a b vai te dar a variação y2 no meio 2. Não mais o y1, y2. E continua EX e EZ tendo que ser nulos. E aí vem um macete aqui, ó. Como eu sei que esse y, essa função yzão aqui, ó, tem que ser uma combinação de seno com cosseno, eu, ó, reescrevi desse jeito.
Porque isso daqui, ó, se você usar aquela propriedade seno de A mais B é seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno A, então você está percebendo que isso aqui é uma combinação de seno com cosseno de KY2 vezes Y. E escrevendo desse jeito, olha só, quando Y é igual a B, quando Y é igual a B, esse argumento dá zero, seno de zero é zero. Então, repare, ao escrever desse jeito, não apenas eu reduzo, né, a equação, como automaticamente também atendo à condição de contorno que eu tenho naquela parede. E até o momento é isto que eu tenho. Ó. Eu já sei como essas serão as variações em relação a x, y, z para o potencial do meio 1 e aqui embaixo para o potencial do meio 2. O que eu não tenho ainda? Eu não tenho a relação entre A1 e A2 e eu não tenho os valores de KY1 e KY2. Os do Kx eu já tenho. Os do Kz eu tenho através da equação característica. Os do KY1 e de KY2 eu não tenho. Mas eu só preciso de um deles, porque o outro sai dessa relação. Então, repare, eu tenho duas coisas para determinar. A razão entre A1 e A2 e um desses aqui, o KY1 ou o KY2, porque o outro sai por aqui. Só que eu ainda tenho duas condições de contorno, duas condições de fronteira. As continuidades das componentes tangenciais de E e H. Vão me dar duas equações para determinar as duas incógnitas que estão faltando para determinar completamente essa solução TE. Que é o que eu vou fazer no próximo slide. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, observe que nesta interface as componentes tangenciais que têm que ser contínuas são as componentes EY e EX. Como EY é igual a zero, vai ficar só o EX. E a outra, no caso do H, é o HY e o HX. E vocês vão ver que você pode usar tanto o HZ, né? O HZ e o HX. E aí tanto faz se você vai usar o HZ ou o HX. Os dois dão a mesma informação que você precisa, tá? Então, eu comecei aqui, ó, pelas componentes tangenciais do campo elétrico. No caso, o EX e o EZ. EX e EZ. Aí eu preciso mais do que nunca da tabela, né? Daquela tabela que ficou lá para trás. E se vocês olharem, quais são as duas únicas coisas diferentes no EX e no EZ? Ou seja, do meio 1 para o meio 2. É a variação em relação a Y. A variação em relação a Y do meio 1 é diferente da variação do meio 2. E o epsilon, né? No caso, o epsilon do meio 1 é diferente do epsilon do meio 2. E não depende da derivada em relação a Y. Então, isso significa o seguinte, que a variação em Y dividida por epsilon, de um lado, em Y igual a D menos um tiquinho, tem que ser igual a essa variação do outro lado, para Y igual a D mais um tiquinho. Do lado no meio 1, esta é a variação em relação a Y. A amplitude A1, que é diferente de A2, então está aqui indicada. O epsilon é diferente, então está aqui indicado. E a variação é com seno de KY1 vezes Y, que nessa interface tem o valor de D. E aqui está a componente tangencial do outro lado, para Y igual a D. Todas as outras, a variação com X é a mesma dos dois lados, já cortou. A exponencial é a mesma dos dois lados, já cortou. Então, repare, quando a gente falou que o Kx e o Kz são iguais, né, na verdade, adiantou o nosso lado, reduziu o tamanho dessa equação. Senão, a gente ia ter aqui uma equação de um lado e do outro maiores, e aí
nessa hora que a gente ia chegar à conclusão que o KX1 e o KX2 são iguais entre si e KZ1 e KZ2 são iguais entre si. Como a gente já tinha alertado para isso antes, esses termos já não apareceram aqui, porque a gente cortou já dos dois lados as variações com X e Z. A gente simplificou o problema. Aí você vai perguntar assim, puxa, mas como é que eu ia saber disso? Agora você sabe. Na hora que você resolver os próximos problemas, você já fica esperto para essas simplificações que você já pode fazer a priori. E aí, ó, você tem essa relação, ó, que te dá a razão entre A1 e A2. Ela é dada por essa expressão aqui. Lógico que ainda falta achar o KY1 e o KY2, mas essa é uma das equações que você precisa. A razão entre A1 e A2. Obtida a partir da imposição da continuidade das componentes tangenciais do campo elétrico naquela interface. Em relação a esse resultado, alguma pergunta? E aí, vamos prosseguir agora com as componentes tangenciais do campo magnético. Aí, se você olhar na tabela que ficou para trás, aparece não só o epsilon, mas também o mi. Geralmente, para dielétricos, né, o Mi1, Mi2 são iguais. A gente geralmente diz que são iguais ao do vácuo. Mas aqui, como é um problema didático, acadêmico, a gente vai permitir, né, que esse Mi possa ser diferente. Até porque tem gente aí interessada em metamaterial. Podia ser um metamaterial com Mi negativo. Então vamos deixar o Mi indicado de um lado o Mi1, do outro lado o Mi2. Além desse Mi, que não apareceu aqui em cima, tem uma outra diferença importante. Essas componentes dependem da derivada em relação à normal, da derivada em relação a Y. Então, além do Mi1 aparecer aqui, ó, também vai aparecer a derivada em relação a Y deste cara de um lado e deste cara do outro. Por isso que, ao invés de seno, apareceu aqui KY1 cosseno. E do outro lado, menos, por causa desse sinal de menos aqui, ó, KY2 vezes esse cosseno. E aí você acha uma segunda relação para a razão entre A1 e A2. Você pode usar tanto a de cima como a de baixo. E igualando estas duas equações aqui, estas duas relações, ó, igualando uma a outra, você obtém uma equação transcendental, que é essa aí em vermelho. Repare que de um lado, aliás, dos dois lados, né, você tem KY1 e KY2. Esta equação, que é transcendental, significa que você vai ter trabalho, né, para achar os zeros dessa equação. Você acha os autovalores KY que estão faltando. Aí você vai falar assim, puxa, mas tem KY1 e KY2. Um deles aí vai depender da sua escolha, você vai substituir por esta igualdade que já tinha sido obtida antes. De maneira que você vai ter uma equação transcendental ou em função do KY1 ou em função do KY2. Aí você vai no MATLAB, ou seja lá onde for, e vai achando os infinitos autovalores KY. Porque como tangente, né, oscila, esta equação possui infinitos zeros. E aí você vai ordenando esses zeros. Geralmente a gente ordena os zeros em ordem crescente. Aí você diz o seguinte, ó, o primeiro corresponde ao n igual a 1, o segundo corresponde ao n igual a 2, e por aí vai. Mas agora não tem mais nenhuma periodicidade. É simplesmente usar o n para ordenar os diferentes autovalores. E aí a gente continuou usando o m e o n, o par mn, para identificar o modo. É o modo TEY-MN, onde o KY1 ou 2, N, representa o enésimo zero desta equação aqui, ó.
Então, você continua tendo infinitos pares MN, infinitos modos TY. E cada um deles tem a constante de propagação, ó, dada por essas, ou por essa, pela que você preferir. Tá? Lógico que vai dar o mesmo resultado. E aí você acha, por exemplo, não vamos fazer isso, mas as frequências de corte desses modos. São aquelas frequências, no caso dos dielétricos não serem dispersivos, né? São aquelas frequências que anulam, ou aquela frequência específica, né, para aquele modo específico, que anula a constante de propagação. Separa o regime evanescente do regime propagante daquele modo. E está aí resolvido o problema. Em relação a esse slide, ao modo TEY, alguma pergunta? Para os modos TMY é o mesmo procedimento, só que com uma tabela relacionando o potencial com o campo eletromagnético é diferente, nós vamos ter relações diferentes. Inclusive, ó, a equação transcendental a ser obtida é um pouquinho diferente dessa daqui. Não vai ser a mesma. Ou seja, os autovalores, ou vários desses autovalores KY do modo TE não vão ser iguais aos correspondentes no modo TM. São soluções independentes. Então, vamos lá. Para o modo TMY, agora é o potencial vetor magnético, que tem componente psi na direção Y e potencial escalar elétrico nulo. Isso vai te dar essa relação entre o potencial TM, Y e as componentes cartesianas do campo eletromagnético. Reparem que as condições de contorno são as mesmas, mas como essas relações mudaram, a solução vai ser outra. O que era Dirichlet vira Neumann, o que era Neumann vira Dirichlet, você vai ter uma outra solução. Tá? Os passos 1, 2 e 3 vistos para o modo TE são os mesmos. Quais são os passos? Né? Um potencial psi1 para cima, outro potencial psi2, ou ao contrário, psi1 para baixo, psi2 para cima. Eu continuo usando a letra psi, mas é uma outra solução. Tá? KZ1 vai ser igual a KZ2, então eu vou chamar de KZ, e o KX1 vai ser igual ao KX2, eu vou chamar de KX. Então, aqueles passos continuam sendo os mesmos aqui. A geometria não mudou. Mudou foi o modo que a gente está resolvendo. Tá? Bom, e aí, próximo passo vai ser aplicar a condição de contorno, mais uma vez, nessa parede lateral aqui em x igual a 0. Repare que essa condição de contorno vale para os dois potenciais, para os dois meios. Nessa parede, as componentes tangenciais são o EZ e o EY. EZ e EY. Aqui, ainda bem, ó, calhou da tabela ficar junto aqui. Repare, nem para o EZ nem para o EY aparece a derivada em relação a x. Então, quem tem que ser zero é a função e não a derivada dela. E, consequentemente, como a parede é em x igual a 0, eu vou escolher seno de kx vezes x. Porque assim, quando o x for igual a 0, a função dá 0, a função em relação a x, né, dá 0, e, consequentemente, essas componentes vão dar 0 nessa parede, independente das demais coordenadas. Repetindo o processo para outra parede em x igual a A, mais uma vez chegamos à conclusão que o alto valor Kx, para os dois meios, tem que ser um múltiplo de π sobre A. Porque esse cara tem que ser 0 quando x é igual a A também. Logo, Kx vezes A tem que ser um múltiplo de π. Só que aqui o alto valor nulo não vai entrar.
foi retirado, que a gente já vê de cara, ó, se o kx for 0, a solução é trivial. Então, de cara, eu já vejo que o kx não pode ser nulo. Já retirei aqui, ó, da equação. Então, em relação à variação em x, já o problema está resolvido. Vamos agora para as outras duas paredes. Em y igual a 0 aqui embaixo e em y igual a b. Só que, mais uma vez, ó, esta condição de contorno em y igual a 0 vai valer só para o meio 1, para o potencial do meio 1, né? Enquanto que essa aqui de cima vai recair apenas no potencial do meio 2. Esta foi para os dois, mas agora é só para o meio 1 ou para o meio 2. Então, começando com y igual a 0, vai valer só para o meio 1. Então, aqui embaixo, observe que as componentes tangenciais do campo elétrico que têm que ser nulas são EX e EZ. EX, aqui em cima, ó, EX e EZ. As duas dependem da derivada em relação a y. Então, quem tem que ser 0 não é a função, mas a derivada dela em relação a y. Você pode estar pensando assim, puxa vida, e se uma delas dependesse da derivada e a outra não? Aí tem alguma coisa errada, tá certo? Bug é bug, eu não discuto bug. Se tem erro, tem erro. Mas como tinha que ser, as duas dependem da derivada em relação a y. Então a gente escolhe para a variação em y, para o meio 1, isso aqui vale aqui embaixo, no meio 1, cosseno, porque a derivada disso dá seno. Quando y for igual a 0, as componentes que têm que ser nulas vão ser nulas. E agora, a condição de contorno em y igual a b de bola só vai valer para a função, para o potencial do meio 2. E aí eu uso mais de novo aquele macete. Eu uso esse argumento aqui, ó. Porque isso daqui representa uma combinação de seno e cosseno. E também, ó, quando o y for igual a b, a derivada disso aqui, ao invés de cosseno, vai dar seno. E esse termo vai aparecer dentro desse seno. E quando y for igual a b, o argumento do seno vai dar 0. Consequentemente, esta derivada e as componentes tangenciais do campo elétrico vão ser nulas nessa parede de cima. Então, ao aplicar todos esses passos, até o presente momento, nós temos isso daqui, ó, para os potenciais ψ1 e ψ2. O que falta determinar? Como antes, as amplitudes, a relação, né, entre as amplitudes A1 e A2, apesar de eu estar usando as mesmas letras, os mesmos símbolos, estas amplitudes aqui não tem nada a ver com as amplitudes dos modos TE. Eu estou usando a mesma letra, mas enfim. Eu podia ter colocado B, né? Mas enfim. E os autovalores KY. Lembrando que eu só preciso achar um deles. O outro está amarrado através das equações características do meio 1 e do meio 2. Então, repare, antes os modos TE tinham aqui, ó, a variação com cosseno de kx vezes x. Aqui é seno. Enquanto que aqui antes era seno, agora é cosseno. São soluções independentes das anteriores. Antes de prosseguirmos com a solução do problema, alguma pergunta? Então, eu preciso de mais duas equações. Elas vão ser obtidas daqui, ó, da continuidade das componentes tangenciais x e z e hx e hz quando o y for igual a d de dado. X e z. E aí, repara, tanto faz uma ou outra. Tanto faz uma ou outra porque elas têm a mesma variação em relação a y. E aqui, ó, vai aparecer mi e epsilon no denominador. De um lado é mi1 epsilon 1,
do outro lado vai ser μ2 ε2. Então, tanto faz se eu vou usar o EX ou o EZ. Eles vão me dar o mesmo resultado no final. E idem para o H, HX e HZ. Então, repare, o HX e o HZ, ó, além do μ, e apenas o μ, não o epsilon, só o μ no denominador, tem a mesma variação em relação a y. Um é derivada em relação a z, outra, mas tem a mesma variação em relação a y, ou seja, não dependem da derivada em relação a y. Então, eu posso usar tanto essa como essa, vai me dar o mesmo resultado. Então, mais uma vez, eu comecei pelas componentes tangenciais do E. Elas têm que ser contínuas. Então, o EX e o EZ têm a mesma variação em relação a y, derivada, e o cuidado, ó, porque o μ e o epsilon aparecem no denominador. Então, eu vou ter, de um lado, isso daqui igual a isso daqui do outro lado. Depois da derivada, né? E aí eu tenho, de novo, né, uma relação envolvendo as amplitudes A1 e A2. Só que diferente das que foram obtidas para a solução TE. E aí você repete o procedimento agora para as componentes tangenciais do campo magnético. Tanto faz se você vai usar o HX ou o HZ. Todas as duas são proporcionais, ó, a essa razão. E aqui só entra o μ. E aí você tem esta outra relação. E aí, igualando as duas relações, você tem a equação transcendental, que é diferente, pode olhar lá, é diferente da anterior, que vai te fornecer os autovalores KY1 ou KY2, né? E o segundo você tira em função do primeiro, através dessa igualdade. E o problema está resolvido. Mais uma vez, você tem lá a constante de propagação. Você usa aqui o índice N para ordenar os autovalores KY. Primeiro, segundo, terceiro, em ordem crescente. E mais uma vez você tem o par MN usado para classificar, para ordenar os diferentes modos TM. Uma vez obtidos os autovalores KY para todos os modos, os autovalores KX para todos os modos, você faz um estudo para os primeiros modos e determina qual deles tem a frequência de corte mais baixa. Esse vai ser o modo fundamental desse guia. Como tem muitos parâmetros, épsilons, mis, dimensões, eu não sei qual desses modos vai ser o fundamental. Vai depender da geometria que você estiver resolvendo. Mas pelo menos você tem aí condições para determinar isso até um certo ponto analiticamente e na hora de achar esses autovalores aqui, numericamente. Mas com a ajuda do MATLAB isso não é difícil. Você pode traçar um gráfico de um lado em cor vermelha, traça o outro do outro em cor azul e vê aonde, né, os pontos onde uma curva corta a outra. E você tem uma ideia, né, pelo menos dos primeiros, né, autovalores. Aí você aprimora, sabendo mais ou menos a posição de cada um, você aprimora a busca, né, usando uma rotina para achar o zero da equação. Geralmente essas rotinas você precisa dos limites, né, onde ele vai procurar o limite inferior ou o limite superior, mas se você tem uma ideia dos valores, né, a priori, aí na hora de fazer a busca isso facilita bastante a rotina que determina os zeros dessa equação transcendental. E com isso estudamos o guia retangular carregado, com carregamento dielétrico. Todo o resto que a gente viu antes, velocidade de fase, velocidade de grupo, comprimento de onda guiado, velocidade de propagação da energia, tudo vale aqui também. Só que a gente não vai fazer esse estudo
porque a determinação dos autovalores aqui ficou um pouco mais complicada. Mas tudo que a gente fez antes, poderíamos fazer aqui também. Mas já vimos uma vez, a gente não vai ver mais ao longo do curso. Em relação a esse guia com carregamento dielétrico, alguma pergunta? Então, para terminar a aula de hoje, vamos ver mais um guia que talvez seja do interesse de alguns de vocês, porque é uma geometria bem diferente e tem a ver com uma terminologia que hoje em dia está sendo... Hoje em dia não, já, né, há alguns anos atrás fazia bastante sucesso, que são os metamateriais. Então esse aqui é um exemplo de uma metasuperfície. Nada mais é do que uma superfície metálica que a gente vai assumir. Aliás, são duas superfícies, né? Uma embaixo e outra em cima. Que a gente vai assumir condutoras elétricas perfeitas, então não tem nada de especial aí. Só que enfim, você faz ranhuras, esses sulcos retangulares, ó. Esses sulcos retangulares, você faz essas ranhuras de tal maneira que, ó, este guia de placas corrugadas paralelas entre si, olhado assim de lado, é isso daqui, ó. De maneira que este sulco lá em cima combina com um sulco aqui embaixo, né? E você faz esses sulcos numa quantidade suficientemente grande. Quanto maior a quantidade, melhor a aproximação que nós vamos usar, né? De 5, 6 para cima já funciona razoavelmente bem a aproximação. É uma aproximação, mas já dá uma ideia de como funciona essa estrutura. Quanto mais corrugações, quanto mais ranhuras você tiver por unidade de comprimento de onda, a aproximação torna-se melhor. Então, já estou antecipando, nós vamos resolver esse problema de maneira aproximada, assumindo que essas dimensões gama e delta são muito, muito menores do que o comprimento de onda. Se isso não for verdade, a aproximação não presta. Você tem que abandonar a aproximação, o conceito que vamos usar. Tá? Então, gama, reparem aqui nessa figura, gama é a espessura desse dente aqui em cima, onde você tem metal. Embaixo no plano x igual a zero. Então essa superfície aqui, ó, vai estar embaixo, vai estar no plano x igual a zero. Enquanto que em cima, ó, aqui em cima, vai estar no plano x igual a A. Então, A é a distância desse dente até esse outro, ó, cuja largura é gama. Enquanto que delta é a largura da corrugação. Como é que eu vou chamar isso aqui? Corrugação, da ranhura, enfim. Delta é essa dimensão aqui, ó, desse buraco. E a profundidade dessa corrugação é dada pela dimensão L, tanto em cima como embaixo. Então, essas dimensões L, gama e delta são constantes. L não precisa ser muito menor do que o comprimento de onda. L, inclusive, pode ser da ordem do comprimento de onda. Já gama e delta, não. Elas têm que ser muito menores do que o comprimento de onda. E entre essas placas, você põe lá um meio. Enfim, a gente vai chamar isso aí de um meio simples, um meio linear homogêneo isotrópico, não precisa ser simples, né? Com características μ e ε. E nós vamos assumir que essa geometria, em todos os aspectos que você possa imaginar, não varia com a coordenada y, de maneira que esse problema vai ser resolvido como um problema bidimensional. Porque o meu maior interesse em resolver esse exercício, primeiro, é passar para vocês a função dessas corrugações. Mais tarde, quando a gente for estudar problemas em coordenadas cilíndricas, nós vamos voltar nessas corrugações. Mas aí elas vão ser aplicadas a uma geometria útil, uma geometria que é muito empregada em antenas refletoras.
que é a corneta corrugada, muito utilizada como antena, né, primária nos focos do sistema óptico refletor, de antenas refletoras. Tá? Então, o conceito da corrugação vai ser visto novamente aqui no curso, só que aí já para uma estrutura cilíndrica. Aqui eu tenho dois objetivos. O primeiro é introduzir essas corrugações e ver o que acontece, o que elas fazem. Tá? E segundo é introduzir esse conceito, não de meta-superfície, né, mas de impedância de superfície. Antigamente a gente chamava isso um problema onde essas corrugações, né, simulam uma condição na média, desde que você tenha muitas corrugações por unidade de comprimento de onda, isso aí, na média, simula uma superfície com um outro tipo de condição de contorno. E a gente representa isso com o auxílio de uma impedância de superfície. Hoje em dia, o pessoal chamaria isso de metasuperfície. Tá? Teve um professor, um pesquisador famoso, o Kildall, que mexeu muito com antenas refletoras, e ele não foi o cara que inventou o conceito, mas ele utilizou muito estruturas como essa daqui, e ele chamava, não sei se ele inventou isso, ou pelo menos ele é o que transformou isso, essa nomenclatura assim, mais utilizada em superfície soft e hard, né? Suave e hard, como é que eu vou dizer? Forte, hard, dura, né? Superfície suave, superfície dura, enfim. Vocês vão entender por que uma é diferente da outra quando a gente resolver esse problema. Então esse é o meu maior interesse. Introduzir o conceito, né, para que servem essas corrugações e o conceito de impedância de superfície na solução de alguns poucos problemas particulares onde a aproximação for boa. E essa estrutura também é muito utilizada em ótica. Se você botar aí, tira uma dessas placas, joga fora uma das placas, fica só com a placa de baixo. E aí em cima você põe um substrato dielétrico. E em cima desse substrato dielétrico, com uma certa inclinação, você faz incidir um feixe de laser. Mas você não quer que o feixe de laser reflita, você quer que o feixe de laser, a luz, né, que vem desse feixe de laser, seja toda acoplada para dentro do dielétrico. Então, ajustando a dimensão, a espessura do substrato e a condição de contorno equivalente dessa superfície, você pode... com duas superfícies, com duas interfaces, reduzir o coeficiente de reflexão na superfície do dielétrico e, consequentemente, fazer com que a luz seja guiada dentro dessa estrutura, né? Desde que você consiga fazer essas corrugações muito, muito, muito pequenas comparadas com o comprimento de onda da luz. Hoje, com essas técnicas de nanotecnologia, o pessoal já consegue fazer estruturas como essa, tá? Essa estrutura a gente até podia colocar numa prova, mas a gente não vai ver aqui nas transparências. Eu até já cheguei a dar isso em prova, né? Um guia de onda, onde embaixo você tem essa placa e em cima um substrato dielétrico. É um guia que é utilizado em alguns dispositivos de optoeletrônica. Então isso aí não serve só em antenas, né? E antes de abrir aqui para perguntas, então, neste problema, vamos assumir que a geometria não varia com y, essa coisa aqui é infinita em y, e fontes que vão gerar os modos nessa estrutura não estão aqui presentes, né? Mas também não variam com y, de maneira que os modos, os campos, tudo não varia com y, e, consequentemente, as derivadas em relação a y são nulas. Isso significa que os autovalores ky não existem. Como não varia com y, isso equivale a dizer que o ky é zero. E, consequentemente, você só tem duas funções representando o seu potencial. As funções que variam com x e as funções que variam com z. Não vai ter aqui variação com y. Nós vamos separar isso aqui mais uma vez em modos TE e TM em relação a z. E aí você vai ter o potencial para os modos TE e os potenciais para os modos TM. Sendo que aqui nesses planos x igual a 0 e x igual a A, alguma coisa esquisita vai acontecer. Uma nova condição de contorno vai surgir.
antes de abrir para a pergunta, observe, tem muita gente que erra isso. O fato de eu dizer, né, da gente dizer aqui, que não há variação do campo com a coordenada y, não significa que não tem componente na direção y. Tem gente que olha para isso e enxerga, então o EY e o HY são nulos. Só tem EX e HZ. Só tem EX e EZ, só tem HX e HZ. Não é verdade. Você pode ter componente de campo apontando direcionada na direção perpendicular a este plano aqui do slide. Pode ter componente EY, pode ter componente EZ. Oh, meu Deus, EY e HY, depende do modo. Só que nem elas, nem as demais variam com Y. É isso que isso quer dizer. Tá? Antes de prosseguirmos, alguma pergunta em relação a essa geometria? Professor, eu tenho. Pois não? Assumir que não varia com Y é equivalente a assumir que a dimensão Y é muito maior que a do X, se fosse pensar no material de verdade? Pensando numa geometria de verdade, isso aí seria uma aproximação. O quão razoável essa aproximação vai ser depende de alguns fatores, mas não é apenas dizer que ele é muito grande na direção Y. Isso é importante. Mas, além disso, você tem que ter uma fonte que também não varie com Y. Ou seja, uma fonte que seja uma linha, por exemplo, uma linha de corrente em Y. Por exemplo, isso aqui pode ser muito largo em relação a Y, mas se você puser aqui uma fonte pontual, a onda vai propagar não só na direção Z, mas também para as laterais, entendeu? Então não basta a geometria ser grande na direção Y. A fonte também tem que ser tal que ela gere um campo que não varie com Y. Por exemplo, uma linha infinita de corrente aqui, ou uma linha de corrente muito longa. Tá? Então tem que tomar cuidado com... Não é só a geometria. Repare que o E-campos, geometria, condições de contorno, E-campos, fontes. Fontes, se houver, né? A fonte A, ela pode não estar aqui desenhada, mas em algum lugar ela tem que estar, senão não tem campo, né? Então, a geometria e as fontes não podem variar com Y, ou variar muito pouco. Ou seja, essas aproximações tem que fazer com cuidado, quando você parte de um problema 3D e diz que ele é mais ou menos 2D. Isso tem que ser feito com bastante cuidado. Não é trivial, tem que pensar um pouco antes. Colocar um termo de que corrija a onda cilíndrica numa onda esférica ou coisa que o valha, tá? Beleza ou não? Beleza. Obrigado. Não era o que você queria ouvir, né? Mas, enfim. Então não se esqueça, não é só a geometria. A fonte também não varia com Y. E, consequentemente, os campos não variam com Y. Porque nem as fontes, nem as condições de contorno variam com Y. Então não é só a geometria. A fonte que gera aquele campo também não pode variar com Y. Não pode ser uma fonte finita em Y. Bom, o fato do problema ser bidimensional, com certeza, facilita bastante. As equações ficam bem menores, tá? Mas alguma coisa esquisita ocorre nessa superfície. Então, antes de resolver o problema em modo TE, vamos ver o que está acontecendo nessa superfície. Antes disso, independente do modo ser TE, TM, independente das condições de contorno, eu também vou estar interessado apenas nas soluções que propagam na direção Z. Então, a priori, eu vou assumir que a variação, essa função Z aqui, ó, ela é daquele tipo exponencial, é elevada a menos JKZ vezes Z. Se você quiser no sentido oposto, é só trocar o sinal do KZ, então a gente não ganha nada com isso, vamos manter menos JKZ vezes Z, e, consequentemente, em todas as equações daqui para frente, onde aparecer essa derivada, eu já vou trocar por isso. Então, basicamente, vai ficar faltando só definir quem é X.
quase que um problema escalar. Aliás, é um problema escalar, né? Eu só preciso agora definir quem é x, porque y não existe, né? Não varia com y, e z vai ser, eu só estou interessado nessas soluções. E como ky é nulo por definição, kz, ó, a constante de propagação, é apenas k a raiz quadrada, né? De k ao quadrado menos kx ao quadrado. Então eu tenho que achar quem é a função, né? A combinação de senos e cossenos, que representa essa variação com x, e os autovalores kx, para, entre outras coisas, determinar a constante de propagação, velocidade de fase, velocidade de grupo, etc, etc, etc. Então, agora sim, vamos ver o que acontece. Então, este problema só vai ter duas condições de contorno. Uma no plano x igual a zero, definido por essa linha tracejada aqui, e outra lá em cima, no plano x igual a A. E nessas superfícies, as condições de contorno são impostas, né, como é um meio linear homogêneo isotrópico e sem fontes, nas componentes tangenciais do campo eletromagnético. A gente já falou sobre isso antes. Só que a gente vai definir aqui um conceito, que é um conceito aproximado, de impedância de superfície. O que essa impedância de superfície faz? Ela nada mais é do que uma relação entre as componentes tangenciais do campo elétrico e as componentes tangenciais do campo magnético naquela superfície. N unitário é a normal unitária, com módulo 1, à superfície. Nesse nosso caso, embaixo, o N unitário é na direção x unitária, enquanto que em cima é na direção menos x. Então, isso aqui é uma maneira elegante de escrever essa relação. Lembra que quando você tira o produto vetorial da normal, por exemplo, pelo campo magnético, sobram apenas as componentes tangenciais. Então, isso daqui, ó, é uma maneira elegante de você escrever, de um formato vetorial, as componentes tangenciais do campo magnético. E desse lado, por que tem um produto vetorial duplo? Lembra que toda vez que você faz um produto vetorial, por exemplo, se você fizer o produto vetorial x vetorial E, vão sobrar só o EY e o EZ, as outras componentes. Só que o EY vai para a direção x, o Z, enquanto que o EZ vai para a direção Y. Há uma troca das componentes com as direções que sobraram. Esse segundo produto vetorial desfaz, continua jogando a componente normal fora, mas desfaz aquela troca que esse produto fez. Ou seja, se por acaso, né, como é o nosso caso aqui, ó, essa normal é na direção x, esta relação, ó, no final, vai combinar, né, a componente Z do campo elétrico com a componente Y do campo magnético, por aí vai. Isso daqui, ó, é um tensor. Nada mais é do que uma matriz. No caso daqui, ó, é uma matriz 2x2, relacionando as componentes tangenciais, né? Porque componente tangencial a uma superfície são duas. A normal é uma, sobram as outras duas. Então você tem duas componentes tangenciais de um lado e outras duas do outro. E elas estão relacionadas entre si através de uma matriz 2x2. E aí uma forma bonita de representar essa matriz é através dessa notação tensorial. E geralmente alguns livros, né, representam tensores com essas duas barras em cima. E esse sinal de menos é só por causa desse produto duplo aqui. A gente põe esse sinal de menos para a coisa ficar legalzinha no final. Então, isso é uma definição. Eu estou definindo essa condição de contorno, que, em alguns casos, ajuda de maneira aproximada a resolver um problema mais complicado, como é o nosso caso aqui. Tá? Então, esta é, por definição, uma impedância
de superfície. Por exemplo, se isso aqui fosse uma parede condutora elétrica perfeita, lisa, a impedância de superfície é 0. E qual é a condição de contorno? As componentes tangenciais do campo elétrico nulas na superfície. Se fosse uma superfície lisa, condutora magnética perfeita, essa impedância seria infinita, significando que quem são nulas são as componentes tangenciais do campo magnético. Qualquer outra coisa vai ter aqui uma outra coisa representando a relação entre essas componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético naquela superfície. Em relação a essa definição de impedância de superfície, alguma pergunta? Então, rapidinho, porque hoje tem Alemanha e Inglaterra. Vamos lá. Então, este tensor, essa matriz, nada mais é do que uma relação entre as componentes tangenciais do E e do H. Tá? É uma definição. Se você ficou com alguma dúvida, põe umas direções aí e vê o que acontece quando você faz esses produtos vetoriais de um lado e do outro. Não é tão difícil quanto está parecendo, não. Só que é uma maneira elegante, fica independente do sistema de coordenadas. Isso vale para coordenadas cartesianas, esféricas, isso vale para superfícies curvas, isso vale para qualquer situação, desde que a aproximação seja razoável. Tá? A aproximação aqui será razoável desde que aquelas dimensões que eu falei antes, né, o delta e o gama, sejam muito, muito menores do que o comprimento de onda. Agora vamos ver o que acontece dentro da corrugação, lá dentro. Então eu dei um zoom aqui. Se essa dimensão delta, lembra que delta é a largura do buraco. Essa largura aqui. Se essa dimensão delta for muito, 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 muito menor que o comprimento de onda, e lembrando que isso daqui é infinito na direção y, na direção perpendicular a esse slide, isso daqui fica parecendo um guia de placas paralelas, um guia de placas paralelas, uma placa, não tem nada a ver com essa placa de baixo e de cima. Um outro guia, um guia piquititinho, de placas paralelas, onde aqui nesse guia uma placa está aqui, a outra placa está aqui, terminado num curto. Terminado num curto. É um guia de placas paralelas terminado num curto. Geralmente esse problema é visto na graduação. Antes de ver guia retangular, às vezes o professor estuda guia de placa paralela. E como é um guia de placas paralelas, esse guia suporta não só soluções TE e TM, mas também a solução fundamental TEM. Um guia de placas paralelas, um condutor isolado do outro, propaga o modo TEM. Modo TEM para o qual não há frequência de corte. Uma vez acoplado, uma vez excitado, esse modo propaga lá dentro. Já os outros modos superiores, aqui dentro, possuem frequências de corte, são soluções TE e TM. Mas como essa dimensão aqui, essa distância entre as placas, dentro da corrugação, é muito menor que o comprimento de onda, o que vai acontecer com as frequências de corte desses modos TE e TM superiores? É uma pergunta. Lembra do guia retangular. Lembra do que acontece com a frequência de corte do modo num guia retangular em função das dimensões A e B. O A e o B aparecem no denominador. Quando as dimensões vão para zero, o que acontece com a frequência de corte? Iria para infinito. Exato. Se essa dimensão for pequititinha, as frequências de corte desses modos vão para infinito. Não é assim, né? Mas são muito altas, vão para o infinito. A única exceção é a do TEM, do modo TEM, porque ele não tem frequência de corte. Você sabe melhor do que eu que quando você transmite energia elétrica de um lado para o outro, você transmite aqui no Brasil em 60 Hz.
E a coisa vai para um lado para o outro, porque você usa linhas de transmissão, a linha bifilar, trifásica, etc, etc. Aí depende da quantidade da tensão, né? Dentro de casa, geralmente só precisa da linha bifilar, que você depois liga o liquidificador, faz a sua vitamina de manhã. O campo que chega ali é uma onda eletromagnética 60 Hz, que logicamente você não usa a teoria eletromagnética pura para resolver esses problemas, você usa tensão em corrente, que é muito mais fácil. Mas no fundo é uma onda quase TEM que está chegando ali no seu micro-ondas. Então aqui só vai entrar a onda TEM. E essa onda TEM não tem qualquer orientação. Nessa solução TEM, que é a única que penetra aqui para dentro, como é a orientação do campo elétrico? Se você fosse desenhar o vetorzinho campo elétrico nessa figura, como é que você ia desenhar ele? Com que orientação? Placas paralelas, capacitor de placas paralelas. Como é que é a orientação? Como é que são as linhas de campo entre placas paralelas para essa solução TEM? Ora, pessoal. Seria só na direção Z, né? Perdão, fala de novo que pipocou a tua voz. Seria só na direção Z. Exato, você está usando a figura aqui em cima. O campo elétrico só tem componente perpendicular às duas placas. Se você voltar aqui para a figura, esse campo elétrico só tem componente na direção Z. Então só vai entrar energia aqui dentro, só vai acoplar, né, energia que está nesse guia aqui, ó, de placas paralelas corrugadas. Só vai acoplar aqui dentro aquelas soluções que possuem componente de campo elétrico que seja perpendicular a essas duas placas. Na nossa geometria é Z. Então, o campo que tiver componente de campo elétrico na direção Z, joga energia aqui para dentro. Os demais que não possuem componente EZ, ou seja, os modos TM em relação a Z, esses não vão acoplar aqui para dentro. É como se a corrugação não existisse. Então, para uma situação, para um modo, para os modos TE, essa corrugação funciona de um jeito. Para o outro modo, funciona de outro jeito. Na média. Então, vamos lá. Só vai entrar aqui dentro aqueles campos que tiverem componente E na direção Z e, consequentemente, como é TEM, né, perpendicular, H na direção Y. Se este campo aqui dentro das placas tiver tais componentes, parte da energia entra lá para dentro, encontra essa parede a uma profundidade L e reflete tudo de volta. É uma linha de transmissão terminada num curto. Todos vocês estudaram isso na graduação. Talvez não essa geometria, mas a teoria de linha de transmissão terminada em curto, todo mundo viu. A linha de transmissão, para esse modo, vai ter constante de propagação K, é o nosso ômega raiz de μ, né? Eu estou assumindo que aqui, dentro da corrugação, é o mesmo meio que você tem aqui. E a impedância característica Z0, que para o caso da linha de placas paralelas é a própria impedância intrínseca do meio eta. Sendo o delta, né, essa largura aqui, a distância entre as placas aqui, ó, muito pequititinha em relação ao comprimento de onda, apenas o modo TM penetra para dentro da corrugação. E esse campo só tem, de acordo com esse sistema de coordenadas aqui, ó, só tem componentes EZ e HY. Então, para tal solução, para tal modo, o problema é semelhante ao de uma linha de transmissão terminada em curto, aqui nessa região, uma linha de transmissão terminada em curto, cuja profundidade, o comprimento da linha é L. Esse L vai ser importante na hora de mostrar as características dessa condição de contorno que é dada pela impedância de superfície. E
da teoria de linhas de transmissão de placas paralelas, essa impedância característica Z0 é a própria impedância intrínseca do meio. Ou seja, raiz de μ dividido por raiz de epsilon. E aí vamos olhar, né, vamos resolver esse problema usando soluções TE e TM em relação a Z. Nessa situação é a melhor escolha, com uma diferença em relação às soluções TE e TM em relação a Z do guia retangular. Aqui é tudo que for derivado em relação a Y, zera. Então, olha só, o EX e o EZ zeram. O EZ zera porque é TE, e o EX zera porque na tabela aparece derivada do potencial em relação a Y. Como ela é nula, ó, eu já zerei aqui. E aqui também zerou o HY, pelos mesmos motivos. Ficam apenas EY, HX e HZ. EY, HX e HZ. Este modo, esta solução, vai acoplar energia aqui para dentro da corrugação? Uma pergunta. Tem aqui um campo, ó, um campo que eu chamei de modo TE, que só vai ter componentes EY, HX e HZ. Pode ser até que ou o HX ou o HX até pode ser nulo, mas enfim, ele vai andar por aqui. Esse campo vai acoplar a energia aqui dentro da corrugação, ele vai entrar, ele vai penetrar para dentro dessa corrugação? Sim ou não? É binário, é ou é sim ou é não. O que vocês acham? Não, não vai. Ele não tem EZ. Ele não tem nem EZ nem HY. Então não vai ter nenhum casamento, nenhum modo, nada que venha dessa energia que entre aqui para dentro. É como se a corrugação não existisse para essa solução. Já a solução TM tem EZ e tem HY. Esta solução vai ver a corrugação. Ela vai perceber que lá no final, a uma profundidade L, tem uma parede condutor, um curto, e vai ter campo refletido que vai voltar lá para dentro do guia de placas paralelas corrugadas. Esta solução, e não a outra, esta solução vai perceber uma condição de contorno, ou seja, uma relação entre as componentes tangenciais, que neste caso são as componentes EZ e HY, em x igual a 0, na placa de baixo, e em cima, em x igual a A, o sinal é trocado porque a normal, né, em cima aponta para baixo. Então tem uma diferença de sinal. Vai perceber uma condição de contorno que é aquela que você tem numa linha de transmissão terminada num curto. Eu não vou revisar essa fórmula. Essa fórmula é a impedância vista na entrada de uma linha de transmissão terminada em curto. É a relação entre a tensão e a corrente nos terminais de uma linha de transmissão terminada em curto, com impedância característica eta e comprimento L e constante de propagação K. Isso representa a impedância Z, o elemento Z, ou melhor, o elemento ZY, né, da nossa matriz, do nosso tensor impedância de superfície. Essa é a condição de contorno que aparece no livro do Harrington. O livro do Harrington resolve esse problema. Só que no livro do Harrington, ele assume que essa espessura gama, esse dente aqui, ó, tende para 0. Então, esta aproximação é boa quando essa dimensão for praticamente nula, muito pequenininha. Outros problemas foram resolvidos posteriormente, né, onde esse delta pode ser da ordem, ou esse gama pode ser da ordem do delta. Aí o pessoal faz uma média, né? É como se fosse uma impedância em série com um curto.
uma impedância e insere com o curto. Aí o pessoal faz uma média ponderada, e isso daqui é uma aproximação melhor do que essa daqui. Essa é a que vocês encontram no livro do Harrington, onde lá ele assume esse gama tendendo para zero. A gente pode usar essa daqui, que é uma aproximação melhor. Então, esta daqui vai ser a condição de contorno nas paredes da solução TM. Para a solução TE, não entra energia. Então, o modo TE passa por aqui e não percebe que aqui tem uma corrugação terminada lá no final por um curto, porque não entra campo lá para dentro, não acopla. Então, para o modo TE, isso daí se comporta com o quê? Então, vamos desenhar ali, ó. Lembra que a gente mostrou uma transparência para trás que a solução TE neste problema só tem componente de campo elétrico na direção Y. Então, de acordo com essa figura, essa é a componente Y, saindo para fora do plano do slide. Então, esse bicho, esse campo vem aqui no metal, ó, vem aqui no metal se arrastando. Qual é a condição de contorno na superfície de um condutor elétrico perfeito? Qual é a condição de contorno na superfície de um condutor elétrico perfeito? É uma pergunta. Componentes tangenciais nula. Componentes tangenciais nula. É Y, é tangencial essa superfície. Ela vem aqui 0, 0, 0, 0, 0. Ela entra um pouquinho para aqui, ela continua sendo 0. Aí passa por uma região que eu não sei o que acontece com esse negócio, mas do outro lado ela tem que ser 0 de novo. E nada entra lá para dentro, como já foi dito. Então, nada entra lá para dentro, esse campo não percebe que existe isso aqui embaixo, ele é 0 deste lado, ele é 0 deste outro lado, e essa dimensão delta é muito, muito, muito menor que o comprimento de onda. O que você acha que vai acontecer aqui no meio do caminho? Que vai ser 0. Exatamente. Então, para o modo TE, desde que você tenha muitas corrugações por comprimento de onda, isso daqui se comporta como se fosse uma parede condutora elétrica perfeita lisa. Então, para as soluções TE, é como se fossem duas placas paralelas lisas, com uma distância entre elas de A. Enquanto que para outra polarização, para o outro modo TM, tem aquela condição de contorno esquisita, baseado na teoria de linha de transmissão terminada em curto. Então, para este modo, a impedância de superfície é 0. Ou seja, é como se fosse um guia de placas paralelas lisas. E é isso que a gente vai usar aqui na solução. Começando com a mais fácil, a TE. Então, eu vou resolver o modo TE, está ali a tabela, já zerei as derivadas em relação a Y. É como se fosse, desde que a quantidade de corrugações seja grande por unidade de comprimento de onda, é como se não existisse corrugação nenhuma. É como se as paredes em x igual a 0 e x igual a fossem lisas. Então, é Y nulo nessas paredes. Da tabela, ó, é Y, depende da derivada do potencial em relação à normal. Então, quem tem que ser 0 não é o potencial, e sim a derivada em relação a x. Logo, nós vamos escolher cosseno. Porque a derivada disso vai dar seno, e toda vez que x for igual a 0, o seno vai dar 0. A componente é y, é 0, quando o x é igual a 0. O mesmo tem que acontecer do outro lado, onde o x é igual a A. E com isso a gente determina, como já fizemos antes no guia retangular, que esse Kx é um múltiplo de π sobre A. Em princípio,
repare, o Kx nulo não zera o potencial. Mas, se você vier aqui, ó, o EY é a única componente de campo elétrico que restou. E quando você derivá-la em relação a x, vai aparecer um Kx aqui fora. Vai ficar Kx vezes seno. Se o Kx for zero, você tem solução trivial. Então aqui, ó, depois de fazer a substituição nestas equações, nestas relações, você percebe que o alto valor Kx igual a zero não faz parte do domínio de alto valores, porque te dá a solução trivial. Aí está a constante de propagação. O problema para esse modo está resolvido. Agora vem um modo chato, um modo complicado. Então está lá a tabela para a solução TM, onde eu já zerei as derivadas em relação a y. Mas sobrou o bichinho lá, ó, o EZ e o HY. Olha lá o EZ e o HY. Um depende da derivada primeira em relação a x. O outro, esquece isso daqui, embora seja verdade. Mas o outro, ó, não vai depender de x. Aqui vai aparecer potencial e aqui vai aparecer a derivada do potencial relacionadas entre si através da condição de contorno na superfície, que é aquela impedância que a gente falou antes. Para não ter que carregar essa expressão o tempo todo, eu vou chamar isso de ZY, este elemento aqui da matriz. Então, quando você pegar o EZ, que é dado por essa expressão, lembrando que a derivada em relação a Z eu já conheço por causa da exponencial complexa. E quando eu pegar a expressão do HY, que é essa daqui, e substituir aqui nessa igualdade, vai dar isso daqui. Apareceu o potencial, que veio do EZ, e apareceu a derivada do potencial em relação a x, que veio do HY. E isso tem que ter um certo valor, tanto na parede em x igual a zero, como lá em cima na parede em x igual a A. E essa condição de contorno, ó, é, no nosso problema, escrita desta maneira, em função da impedância de superfície. Esta condição de contorno tem um nome. Ela não é nem de Dirichlet, nem de Neumann. Alguém sabe? Está aqui o exemplo onde você não tem nem a condição de contorno de Dirichlet, nem a de Neumann. Alguém sabe? Alguém já fez a matéria do Renato? Alguém sabe que condição de contorno é essa? Mista. Não, eu também achava, mas não, depois eu fui ler melhor. Não é mista, não. Mista é uma combinação linear entre Dirichlet e Neumann. Ou, melhor, mista é Dirichlet em parte da superfície e Neumann no restante da superfície. Ela tem um outro nome, Robin. Não é o amigo do Batman, não, é outro. Essa é uma condição de contorno de Robin. É a única vez aqui no curso, né, e depois lá na frente no guia circular corrugado, onde você vai ver uma condição de contorno que não é nem de Dirichlet, nem de Neumann, é de Robin. Não é mista, tá? A condição de contorno mista tem outro significado. Puxa vida, e agora? Bom, se fosse um problema, uma geometria mais complicada, era para coçar a cabeça. Mas aqui, como é uma geometria bidimensional retangular, essas coisas são seno e cosseno. É tudo seno e cosseno. Então é só questão de sentar, né, na cadeira, pegar lápis, papel, borracha e sair abrindo. O nosso potencial, ó, agora abrindo bem, é uma combinação de seno com cosseno de argumento Kx vezes x e a nossa exponencial representando a propagação na direção z. Pega esse bicho daqui, ó, substitui aqui em cima para x igual a zero e depois para x igual a
Lembrando que para x igual a A, como a normal aponta para baixo, tem um sinal de menos nessa impedância. E aí você vai ter duas equações. Uma te dá a relação entre A e B, as amplitudes, e a outra vai te dar a equação necessária para achar os autovalores Kx. Então está lá a derivada de psi em relação a x, e inicialmente igualando isso para x igual a zero, ou seja, esse seno desse lado some, fica só esse termo, um x igual a zero fica só a, enquanto que deste lado, ó, quem some é este termo, fica só o b. E aí você chega nessa relação. Ó. Onde eu já podia ter queimado fora, né, tanto um dos Kx, como também exponencial. Eu só não quis fazer isso para deixar claro que isso daqui, ó, saiu daqui e daqui. Você faz o mesmo, perdão, aí manipulando, né, você chega nessa relação aqui. Onde eu substituí, ó, a expressão da impedância de superfície. Para não ter que escrever isso tudo, vou chamar de delta. Então aqui, ó, eu já tenho a relação entre A e B, delta. Repito, tudo de novo agora para x igual a A. Para x igual a A é um pouco mais chato, porque nenhum termo some. Ó. Como o x não é igual a zero, o seno e o cosseno ficaram. Mas ainda é uma equação, uma igualdade que envolve senos e cossenos. Então isso daí é manipulável com muita tranquilidade. No final você acha essa outra relação. Ó. Igualando a identidade desta relação com a do slide anterior, nós temos uma equação transcendental em função daquilo que eu defini como delta, de onde você tira, repare que esse delta também depende de Kx. Ó. Esse delta não é constante, esse delta depende de Kx. Então você tem aqui uma equação transcendental, onde você tira os autovalores Kx. Você ordena o Kx, primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc., em ordem crescente. O primeiro corresponde ao m igual a 1, o segundo corresponde ao m igual a 2 e por aí vai. E aí você resolveu, né, o problema desse modo propagando nesse guia com essa meta superfície. Dependendo da profundidade L, isso pode se comportar como um condutor elétrico perfeito, isso pode se comportar como um condutor magnético perfeito, ou alguma coisa entre esses dois. Como assim? Vamos voltar para trás. Por que eu estou voltando para trás? Porque a equação é menorzinha. Vamos voltar aqui atrás. Ó. Onde este termo aqui, ó, que depende de tangente de KL, é a impedância na superfície para este modo TM. Se eu fizer o L igual a lambda sobre 2, quanto vai dar o tangente? De K vezes L, né? Lembrando que K2π sobre lambda. Se o L for lambda sobre 2, quanto dá o tangente de K vezes L? Uma linha de transmissão terminada num curto, você dá uma volta na carta de Smith, qual é a impedância que você tem do outro, na entrada? Daria zero. Zero. Ou seja, se essa profundidade aqui for lambda sobre 2 ou múltiplos inteiros de lambda sobre 2, é como se o guia tivesse parede lisa, mesmo para o TM. E se ao invés de lambda sobre 2, essa profundidade fosse lambda sobre 4? Quanto daria essa razão?
Iria para infinito. Iria para infinito. Ou seja, quem é zero não é o EZ, é o H. HY. Não é H, HY. Ou seja, essa parede se comporta como se fosse um condutor magnético perfeito. Então, é uma maneira de você, para este modo, para esta polarização, construir um condutor magnético perfeito. É fazer para este modo, para esta polarização. Para outra, vocês viram que é como se fosse liso. Para esta polarização, você pode construir um equivalente, né? Uma metasuperfície condutora magnética perfeita, colocando essas corrugações com uma profundidade de 1/4 de comprimento de onda. Qualquer outro valor de L vai te dar uma condição de contorno diferente, que não é nem de um condutor elétrico perfeito, nem de um condutor magnético perfeito. E aí você brinca com essas equações e vê quais as consequências. Estou voltando lá para frente de novo, né? Quais as consequências da profundidade da corrugação, né? No resultado final, nos autovalores, na constante de propagação, porque lembra que o Kx vai influenciar na constante de propagação daquela solução. Ou seja, a profundidade L da corrugação e, consequentemente, essa impedância de superfície equivalente vai influenciar na constante de propagação. Vai influenciar na frequência de corte dos modos e por aí vai. Então, este é um exemplo não de metamaterial, mas de metasuperfície. Onde, dependendo do livro onde você lê isso daí, ele vai chamar isso de superfície hard ou superfície soft. Agora não me lembro quem é quem, tá? E está aí um exemplo de metasuperfície. Já estourei em 2 minutos a aula, então eu vou parar aqui nesse slide perguntando, alguma pergunta sobre esse último exemplo, esse último exercício. O conceito de impedância de superfície pode ser usado em várias situações, não apenas nessa. Em propagação de ondas de rádio, quando a incidência, né, do enlace é uma incidência rasante no solo, ao invés de considerar a onda transmitida para o outro lado, você pode aproximar o solo não por um condutor perfeito, mas por uma impedância de superfície que leva em consideração aproximadamente as perdas que você tem no solo. Se você assumir o solo condutor perfeito, não tem perda nenhuma, tudo reflete. Mas se você põe ali em cima uma impedância de superfície mais ou menos representando o fenômeno, você pode incluir de maneira aproximada as perdas associadas a essa reflexão e, consequentemente, refração no solo. Então, impedância de superfície, o conceito é utilizado em diversos problemas envolvendo o eletromagnetismo clássico. Tem livros e mais livros sobre impedância de superfície. Tá? Inclusive tem um bem famoso de um cara chamado Volakis. V-O-L-A-K-I-S. Sênior é um outro autor e Volakis. Sênior e Volakis. Na verdade, o fera é o sênior. Volakis ficou fera depois. Então, se quiserem, vocês acham isso na internet. Se um dia vocês precisarem, se um dia precisar, manda um e-mail que eu mando a referência para vocês. Como não está tendo mais pergunta, eu vou encerrar aqui a gravação e daqui a pouco eu ponho